Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o senhor Ricardo Vanderlei, que é diretor-presidente da ARCER, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados. A ARCER está atuando na Prefeitura de Maceió desde a reforma administrativa feita pelo prefeito Rui Palmeira, que, entre outras mudanças e inserções, né, de programas e tal, criou também essa agência reguladora. E eu agradeço antecipadamente ao senhor Ricardo Vanderlei por estar aqui conosco, prestando essas informações. Senhor Ricardo, inicialmente, obrigada. E qual é a função principal dessa agência reguladora no dia a dia do trabalho da Prefeitura, com as suas secretarias, órgãos, enfim? Olá, Goreta. Olá, o telespectador. A agência ela teve uma inspiração, ela foi pensada para aglutinar todas as demandas de aquisição do município. Tudo que pode resultar em contrato, toda a parte licitatória, ela foi reservada à agência. Concentrada Sim. na agência. Foi uma estratégia de melhor eficientizar toda essa rotina de compra, de aquisição e de consumo do município. Qual é a vantagem específica de montar essa estrutura para centralizar compras e fiscalização de serviços, por exemplo? Nós temos vários ganhos com isso, mas os dois mais evidentes vêm na questão da economia de atos, né? Porque praticamente uma estrutura apenas absolutamente especializada nisso toca toda a parte licitatória do município. Aí a fluência dos servidores nesse campo, ela facilita demais, é um elemento facilitador do que se pretende. E outra é a questão da economia de escala, né? Uma coisa sou eu fazer uma licitação para a Secretaria de Educação, que é um grande consumidor do município, de papel A4, suponhamos. Outra coisa é fazer uma licitação para todo o município, todo o papel A4 consumido no município, ser colocado apenas num processo. Você ganha aí porque a economia de escala ela termina preponderando e os preços ficam melhores. Pois é, um material que é comum ao trabalho de toda a parte administrativa ou técnica do município, né? Centralizar e, inclusive, isso pode influir também no resultado do estoque que se tem para não fazer compras sem ter essa dimensão, não é? Do fim do estoque, de dar continuidade, por exemplo. Essa estratégia de consumo, ela tem que haver. Essa questão do estoque virtual, né, do estoque contratado, isso também não pode, às vezes, não representar um ganho financeiro imediato, mas como reduz custo, termina sendo ganho financeiro também. Não é? A gestão de almoxarifado ela é sempre muito difícil, na administração pública é muito pior. Não é? Mas quando se tem uma boa gestão de uma ata de registro de preço, de um contrato bem feito, o desperdício é nulo, é quase nenhum. E, nesse sentido, todos ganham, sobretudo o município, no que se refere à parte financeira. Em relação a preços também, tem algum ganho, por exemplo, centralizar a compra desse material que a gente está colocando agora, uma resma de papel ofício A4, por Sim. exemplo, não é? Em relação a preços, também facilita para o município a compra? Facilita. Nós temos um exemplo próximo, porque tudo no município é grande. Tudo. Eu vou falar, por exemplo, da licitação de crachá, que é uma coisa trivial para quem usa, mas que o consumo de crachá dentro do município termina virando um custo grande, um custo relevante. Nós fizemos uma licitação há pouco e passamos de uma cotação de mais ou menos R$ 2,50, R$ 2,60 para uma compra de R$ 1,30. Isso parece economia de centavo, mas quando você coloca na escala de consumo do município, e óbvio, isso é só um exemplo, se tem a possibilidade realmente de reinvestir o recurso público numa outra área, ao invés de estar pagando em sobrepreço. Pois é. O fato de o senhor ter essa função hoje
e já ter sido secretário, né, e hoje se manter como um integrante no núcleo central de gestão que administra atualmente a capital, e o fato de ser procurador, né, atuado também na Procuradoria, facilita o entendimento dessas questões? Ah, sem dúvida. Como a minha formação técnica é, sobretudo, processual, né? E como o advogado é, acima de tudo, um agente de desembaraço, né? É o papel da Procuradoria, exatamente, né? E aí, o que é que ocorre? Toda essa experiência acumulada, aliada a uma boa formação de uma equipe, né? E aí, diga-se de passagem, o mérito não é meu. Eu apenas estou fazendo a regência desse time. Nós temos lá servidores extremamente capacitados e devotados ao município. E servidores do quadro efetivo. É um valor que o prefeito sempre cobra da gente, de que nós trabalhemos no sentido de diminuir o impacto dessa alternância dos ciclos políticos. A cidade continua aí. Não é? Então, nós entendemos, eu particularmente moro em Maceió, nasci aqui, me criei aqui. Eu quero, sobretudo, que a cidade vá bem. E não adianta ficar delegando o que é indelegável só para o corpo do comissionado, que é muito importante também, há de ter comissionado, sem dúvida nenhuma. Mas nessas tarefas, uma como a licitação... proporção mínima. Sim, né? O comissionado, ele tem que ser um orientador, ele tem que ser um líder, sem dúvida nenhuma, daquela equipe. Ele tem que ser o azimuth político. Se fala em política como uma coisa maldita e não é. Política, ela está aí e há de ter, obviamente. Então, a orientação política daquele mandatário, daquele prefeito, daquele governador, ela é incorporada pelo comissionado e executada pelo efetivo. Se ela for boa, o município, o Estado vai muito bem, obrigado. Se ela for ruim, o povo virá os efeitos depois. Mas a ideia é essa, não é outra. Então, desde a Procuradoria, eu recebi essa encomenda e todo o corpo da Procuradoria, do quadro efetivo, fui eu que montei. Nós temos um time excelente de procuradores, mas muito resumidos, muito resumido esse quadro. O prefeito foi, me arrisco a dizer, o agente político nessa última década que mais nomeou aqui em Alagoas. Nós utilizamos um grande concurso feito na saúde para nomear em todas as áreas, em educação, nós nomeamos na ciência social, contornamos os entraves jurídicos que havia para isso, nesse sentido, entendeu? Então essa ideia de legado, essa ideia de permanência, de apropriação do povo, da expertise, das melhores rotinas, isso é uma coisa que nos norteia, sem dúvida nenhuma. Senhor Ricardo, em relação, por exemplo, ao funcionamento, né, no dia a dia, na prática, porque cada secretaria, em tese, cria o seu fluxograma. Há uma unidade para o fluxograma dos processos, por exemplo? Como é que é feito esse trabalho? No modo virtual ou no modo tradicional, com papel? O processo licitatório, falando só da parte que concerne a licitação dentro da agência, porque ela vai para além disso. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal atuação da agência foi no campo licitatório e ele obrigatoriamente há de ser escrito. Né? O processo de licitação é um processo formal no aspecto clássico da questão. Então, nós trabalhamos muito com papel ainda. É claro que há etapas, por exemplo, a questão de cotação, há algumas passagens do processo que a gente já conseguiu simplificar e muito, né? E os resultados estão vindo. Por exemplo, os pontos de passagem do processo. A economia não há de ser só financeira, não, há de ser processual, sem dúvida nenhuma, porque o que se espera de um prefeito, o que se espera da prefeitura é exatamente a entrega, a promoção do bem comum, a entrega daquela praça, a entrega daquele medicamento, não é? E nós não temos isso com a agilidade que o povo precisa, não digo nem que espera, que o povo precisa, com um processo muito intrincado, muito complicado. Então, o que pode ser simplificado, nós já simplificamos, nós estamos trabalhando muito com uma estratégia muito interessante também, a gente não está inventando a roda, mas estamos, sob certo aspecto,
ousando nesse sentido, nós vamos começar a padronização de editais de licitação. Então, aquela fase de aprovação da Procuradoria, não é? Ela pode ser mitigada exatamente por isso, porque vai ficar à disposição dos secretários um cardápio de editais já prontos para o que é mais corrente, água mineral. Para agilizar. Exatamente, porque com isso o secretário já identifica a demanda, já precisa o que quer. Como fica, por exemplo, uma licitação para alimentos da merenda escolar? Certo. Por exemplo, se cada escola fizer com um fornecedor, a gente vai encontrar aí disparidades também de preços, né? A licitação para esses produtos, como se dá na prefeitura? Pronto, a estratégia de concentrar, de fazer as licitações transversais, por exemplo, café. Café todos os órgãos consomem, todos. Açúcar, né? Café. Pois é. Antes se fazia realmente assim, e que não está necessariamente errado, mas criava uma distorção como essa, de ter preços diferentes sendo praticados para o mesmo produto. Hoje, nós adotamos desde o início da nossa gestão, ou da nossa condução nesse sentido, as licitações que abarcam o município inteiro, do que repito, mais comum de ser consumido. Nós já fizemos pelo menos 40 dessas licitações, só esse ano. Fizemos uma de medicamentos, por exemplo. Pois é, no caso da saúde, como criar uma condição para que a farmácia não venha a faltar um medicamento de uso contínuo para a população, aquele que é controlado, né? São duas fases nesse caso. É o que nós temos. Temos, obviamente, a obrigatoriedade da licitação e uma boa licitação, ela bem feita. E depois temos a gestão do contrato. Não é? Essa é crucial, talvez, quem sabe, mais importante que a própria licitação. Não é? Então, essa situação da farmácia básica, por exemplo, toda ela foi licitada. Nós enfrentamos um processo exitoso, porém muito trabalhoso, de 190 itens da farmácia básica. Ele foi recém-concluído e, para se ter uma ideia, telespectador, nós conseguimos do preço de partida até o preço contratado uma economia de 50%. O preço caiu pela metade. Substancial economia. Da economia de escala, da precisão. Houve um detalhamento muito bem feito do que se queria comprar, quando comprar. Tem que ser precisa, essas informações, elas têm que ter essa precisão. Exatamente. Né? Para não voltar, porque até a miligrama, passando pode dar uma diferença. Sobretudo em medicamento. Né? Então, ela foi muito exitosa sobre isso, porque ela foi bem preparada e, modesta à parte, e falo isso em nome da agência, de todo o time que a compõe, bem executada. Bem, sobre fluxograma, isso aí não altera o trabalho da licitação, como eu falei anteriormente? Não, porque o que há? O processo licitatório já é um processo todo determinado por lei. Então, nós temos um roteiro muito claro previsto na legislação para seguir. E, assim, é muito rara a oportunidade que nós temos de errar nesse sentido, de sair desse figurino. Né? O que pode ser simplificado é o que eu lhe disse. A gente já conseguiu simplificar. Tanto é assim que hoje, nesse mês, nós já licitamos mais do que o ano passado inteiro. E vamos licitar mais ainda, pretendemos fechar entre 120 e 140 licitações esse ano. Então, é um volume... O vácuo que normalmente ocorre no final do ano, quando se não há uma precisão e um planejamento de se manter esses produtos de uso contínuo, por exemplo, e que fica restos a pagar, enfim, ou material para comprar, mas não tem aprovação da LDO, fica naquela situação. Evita também esse problema para a gestão? Nós conseguimos atender o primeiro quesito, que é ter um contrato. Então, o fornecimento é possível. A questão da gestão, nós estamos ainda num estado muito embrionário, mas vamos fazer uma imersão muito contundente nesse segundo semestre, nesse campo. Pois bem, sobre esse assunto a gente dá continuidade no próximo bloco. Daqui a pouco, em 1 minuto, a gente está de volta. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Ricardo Vanderlei, diretor-presidente da ARCER, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, que está atuando na Prefeitura de Maceió, na estrutura da Prefeitura desde o início deste ano. Senhor Ricardo, qual é a estrutura de funcionamento da ARCER hoje? É um órgão recém-instalado, né? E, consequentemente, pequeno. Nós temos seríssimas dificuldades ainda de equipe, de estrutura, mas as demandas que a ARCER encaminha ao gabinete do prefeito, elas são prontamente atendidas, porque é entendido como um órgão estratégico, de fato. Nós vamos até mudar de sede agora daqui a pouco, porque ela cresceu muito para o que se tinha desde o início, exatamente. Mas esse provimento, essa aptidão para funcionar é de zeladoria lá do gabinete do prefeito, e a gente nunca ficou ao léu, não. Ele sempre atende o que a gente pede. O que levou à necessidade da criação dessa agência nesses moldes? Eu acho que mais a experiência acumulada no quesito eficiência. Não é? Assim, não que fosse ineficiente, eu costumo dizer, até porque o time é o mesmo, né? A gente está funcionando com as mesmas pessoas, basicamente, que tocavam as licitações nos outros momentos da gestão, não só com relação a esse mandato passado, mas com relação a mandatos de outros prefeitos. Pois é, na gestão Cícero Almeida foi tentada a criação de uma agência semelhante. O que havia de diferença e por que essa agência não vingou, na sua opinião? Na verdade, houve um esforço muito mais de concentrar a questão de compra, só a parte licitatória, sem se preocupar muito com a questão de gestão. E lhe digo, eu não enfrento muito isso não, mas sei que essa questão política, aí sim, do secretário abrir mão... Interferiu. Eu acho que sim, eu não estava lá para ver. Pois é, mas ela estava mais centrada também nas questões relacionadas a saneamento, esgoto... Era uma estrutura oca. Era uma estrutura, infelizmente. Inclusive, nós utilizamos esse arcabouço que existia, existia criada por lei, mas que de fato nunca funcionou. Nós utilizamos como, repito, o embrião da ARCER. Mas não havia nenhuma cultura, nem sequer memória regulatória, por exemplo. E a questão das compras ficou partida, né? O que nós encontramos? Nós encontramos uma estrutura de compras, de aquisição de bens e serviços comuns na Secretaria de Finanças, não é? Que inclusive não é que esteja ilegal ou errado, mas a melhor gestão recomenda a segregação, né? Que quem paga não licite, por exemplo, porque quem paga geralmente vai ter um perfil mais como diria, mais preocupado com a economia do que propriamente com a entrega, né? Porque ele sai dali do cofre dele. Exatamente. E como também quem planeja não paga. Então, essa questão da segregação de funções dentro da estrutura administrativa, ela é crucial. E aí, sem dúvida nenhuma, isso foi um dos aspectos que levou a ser pensada. Para além disso, se a gente aproveitou essa mão de obra especializada, repito, e repito sempre, assim, e devotada ao município, nós temos realmente servidores reais. Efetivos. Não há a gestão política, mas a gestão administrativa. Técnica administrativa. Exatamente. Porque é muito difícil aliar o perfil técnico, político com o técnico. Sim. Né? Sim, que não são excludentes, muito pelo contrário, são dois lados da mesma moeda, né? Sem um deles, a moeda simplesmente não existe. Mas nesse caso, como há um incentivo à participação no trabalho dos servidores efetivos, isso de certa forma dá um grau de pertencimento, de responsabilidade muito grande para o servidor. Sim, não é? E de responsabilidade em todas as suas visões, porque o que acontece também, né? Eu sairei. O prefeito Rui sairá, não faremos parte da administração para sempre. Mas eu tenho servidores na ARCER que tem toda uma carreira funcional aí de 30 anos para frente, pelo menos, gente jovem, gente capacitada, que eu acredito, né, que está sendo sensibilizada e movida
a abraçar o serviço público como ele deve ser abraçado. É porque é um desgaste muito grande, Não né? é fácil. Até em meio às denúncias, às investigações Sim. de Lava Jato, Sim. a corrupção no público não ocorre sem a participação do agente público. Sim, não é? sim. E nesse caso, é importante trabalhar essa cultura, não é, de pertencimento, porque é de todos nós, né? E a gente tem que tomar conta, né? Da melhor forma possível. E eu já acompanhei, eu fazia advocacia eleitoral, né? Hoje eu não posso mais advogar por ser ordenador de despesa, né? A minha é impedido. Mas a troca de gestões é muito traumática para uma estrutura. É traumática num governo federal, num governo estadual. Em qualquer instância, não é? Em qualquer instância. E quando a gente observa, por exemplo, uma secretaria de que seja estratégica para os governos, em qualquer âmbito, de ter durante uns 4 anos, 8 secretários, é um efeito assim de descontinuidade que jamais vai ser corrigido, não é? Jamais, digo, exagero, mas vai levar algum tempo, porque cada pessoa que chega desmancha o que está pronto, o que está feito. Às vezes com a melhor das intenções, né? Mas desmancha. Ou para não botar azeitona na empada de ninguém, né? Tem isso também. Né? Mas nesse sentido nós temos uma figura que nos lidera, né? Completa, e digo isso não é nenhum depoimento de um fã, não, né? É um testemunho realmente. O prefeito Rui Palmeira, ele é completamente desprovido desse tipo de coisa. Lembre-se, por exemplo, que quando nós entramos, essa primeira gestão que não tem uma marca da gestão, né? O que identifica os documentos oficiais do município de Maceió é o brasão da cidade. Como é, então, que a relação, digamos, isso é uma pergunta que seria para o prefeito, na verdade, não é? Como trabalhar, por exemplo, as questões demandadas pelos partidos que estão na base aliada, na prefeitura, na Câmara, enfim. Esse debate técnico, operacional, de natureza técnica que os servidores estão estabelecendo na ARCE, é algo que vai, claro, capilarizar pelas secretarias, não é? Sem dúvida, vai irradiar. E essa é a esperança nossa. A minha vida é facilitada porque meu time é pequeno. Não é assim, é mais fácil, e eu tenho um modelo de liderança, né, de exemplo e de estar junto, estar próximo. Não é? Foi assim na Procuradoria, por exemplo. E eu me arrisco a dizer que acho que gestões virão e irão embora, mas a Procuradoria continuará o que é hoje, um grande escritório corporativo de um cliente só, o município de Maceió. Nós temos isso lá hoje. Apesar de ter um corpo pequeno, nós temos, acho que menos de 1/3, por exemplo, do que o Estado dispõe de procuradores. Nós temos hoje uma Procuradoria extremamente eficiente e extremamente apta a qualquer debate, já fomos muito bem-sucedidos e inovamos em vários campos lá. Quando eu era procurador-geral, isso veio ganhando sequência com quem me sucedeu. Por exemplo, nessa gestão também foi a primeira vez que um procurador-geral foi do quadro. Foi o doutor Estácio, é um procurador concursado do quadro, ele passou um tempo liderando os próprios colegas, né? Hoje é o Dio Coutinho, que também é uma figura caríssima, que está também fazendo uma boa gestão, mas qualquer um que entrar não vai conseguir impedir essa marcha. Repito, acho que o procurador-geral, obviamente, ele tem que estar nesse papel de líder, vai ter que ganhar esse status de líder com os procuradores que lá estão, e ser esse azimuth político da boa prática para a cidade. Não é? De estar sempre lembrando... identificar o que está colocado como melhor para a cidade. Exatamente. Independentemente das opiniões políticas, digamos Exatamente. Da política eleitoral... Separar da atividade técnico-administrativa. E política também. Porque política pública, não é? Exatamente. Porque é o que a gente termina associando os signos e dando a eles valores que não têm. Não é? Essa questão isso é, sob certo aspecto, muito triste, porque o que está acontecendo é uma
O termo política se deteriorou, infelizmente, é uma coisa inafastável da da nossa vida pública particular. Entendeu? Nós vivemos numa cidade, daqui a pouco vamos votar, por exemplo, para governador, e nós temos que estar antenados para fazer uma boa escolha dentro das políticas que cada cidadão entende que devem ser desenvolvidas. Que sente que o representa, né? E aí o voto não pode ser um instrumento numa mensagem de ódio, entendeu? Uma mensagem caricata. Uma barganha financeira. Não, isso muito menos, né? Pois é. Mas eu não vou entrar nem no campo das ilicitudes, mas entrar no campo mais sociológico Das e ideológico. ideias. Exatamente. Ele não pode, quando se faz isso, você tá matando a sua sobrevida, sobre o aspecto político, inclusive. Cada cidadão tem essa responsabilidade de bem escolher, ainda que escolha mal no contexto histórico, mas naquela hora, naquele recorte de tempo, ele tem que estar muito consciente do voto dele, entendeu? Sob pena de que os mandatos são de 4 anos e passar 4 anos praguejando a figura. Pois é. Entendeu? Então, eu acho, o prefeito Rui Palmeira, não só ele, mas ele é a pessoa mais próxima que observa esse fenômeno, faz parte de uma classe de políticos que está se reinventando. O prefeito ele já embarcou enquanto prefeito, cortando vários laços com a política antiga, com a política clássica, digamos assim, aquelas que nós estamos acostumados a observar. E se concentrou no que deve se concentrar. Ele foi, isso eu posso falar, e não tô sendo barricha de maneira nenhuma, embora tenha trabalhado muito na campanha dele, me afastei da prefeitura oficialmente e fiz a imersão na campanha do prefeito, mas ele foi testado recentemente, não é? E conseguiu aí se sagrar vencedor num pleito extremamente curioso e interessante. Né? Pois é, há um caso específico que é a polêmica que está sendo criada na cidade em relação aos pardais eletrônicos. Sim. O prefeito está amargando aí uma crítica quase Sim. generalizada na Sim. cidade sobre os pardais eletrônicos. E nesse sentido, já há também questionamentos sobre a contratação da empresa Sim. que viabilizou a realização desse trabalho na cidade, com a compra dos equipamentos. Isso. Em relação a isso especificamente, como o senhor... Isso é uma história, sob certo aspecto, requentada, porque essa questão da instalação, ela hoje é possível porque as travas jurídicas que havia foram superadas. Né? Houve realmente uma determinação, até do relator Fernando Toledo, lá atrás, no sentido de suspender a execução do contrato, mas que ela foi revista após a prefeitura prestar informações, juntar tudo que havia com relação à contratação, e o processo teve seguimento, o contrato teve seguimento, sua execução teve seguimento. Agora, é muita coragem realmente de qualquer gestor tomar uma atitude antipopular como essa, como foi, por exemplo, a questão da faixa azul. Né? Quem andou de carro à época, eu digo isso que eu vi muitas passagens nesse sentido, mas quem descia do Benedito Bentes demorava 2 horas para chegar no centro, passou a demorar 40 minutos, 1 hora. Não é? Então, quão dura é a vida de um prefeito, né? De ter que administrar para a coletividade e não para sítios. Aham. Não é? E aí, nesse sentido, eu considero, inclusive, uma figura extremamente destemida, sob o ponto de vista, inclusive, político, o prefeito, porque ele leva adiante questões que, sob o aspecto político, comunicacional... Há perdas, né? Pois é. Há perdas, Pois né? Do ponto de vista de alianças, como também da opinião popular, né? O popular, digo, como o senhor colocou, não é? São medidas como essa do corredor do transporte coletivo que beneficia a maioria da população. Mas no caso dos pardais, e eu particularmente digo o seguinte, pode haver excesso de pardais, mas as pessoas que andam
de forma correta, Nada tem a sem temer. infringir o trânsito, não tem a perder. Mas também digo o seguinte, que algumas... eu me surpreendo, por exemplo, quando saio daquela região de Jaraguá e que entro já na praia da Avenida, e aí eu saio de 60 para 40. Quer dizer, e as placas, elas não estão avisando durante todo o perímetro, todo o curso, não é? Então, as pessoas podem ser multadas porque não tem a devida sinalização. Isso é fato, não é? Bom, essa questão, Gorete, é como tudo num universo que é uma prefeitura, sobretudo na prefeitura de capital. Tudo precisa de aperfeiçoamento, né? E essa voz da população, ela é ouvida, né? Nós temos, por exemplo, um acompanhamento cotidiano das emissoras de rádio, que e nós utilizamos isso como uma grande ouvidoria, né? Estamos sempre antenados e assim, a resposta vem. Eu acho que o debate tem que ser esse, tem que ser um debate contributivo, entendeu? E muito de defesa do próprio direito. Ora, se eu não tenho uma sinalização bem feita, como a prefeitura espera que eu perfile aquilo que ela quer de mim, não é Coloque verdade? os equipamentos, mas informe a população. Não é? Agora, boa parte, e aqui eu estou falando em abstrato, claro. porque eu realmente não conheço a fundo a execução dessa política lá. Mas boa parte da velocidade permitida nas vias urbanas está descrita no Código Brasileiro de Trânsito. Exatamente. E aí nós teríamos a obrigação de saber. Não é por isso, obviamente, que o município deva se furtar, até porque eu entendo que toda ação de trânsito, e sei que o prefeito entende também, toda ação de trânsito já tem que ser mais educativa do que repressiva. Não é mais educativa do que repressiva. Então, sinalização é crucial. Sinalização é crucial. Agora, toda implantação demanda isso, demanda aperfeiçoamento, demanda cuidado e demanda sequência. E a cidade de Maceió, só um detalhe, né? Não comporta velocidades acima de, digamos assim, 60, 70 quilômetros no centro da cidade, nem na sua área mais periférica, né? Sim, além de legal, é uma temeridade, né? E os índices estão aí. Houve uma pesquisa recente, já houve uma redução, por exemplo, de vítimas fatais no trânsito, já houve uma redução ponderada, entendeu? Então, é aquilo que imediatamente parece ruim, mas que em outros campos traz um ganho incomensurável. E eu observo, por exemplo, faixas, né, para pedestres. É muito comum na orla de Maceió a gente observar que as pessoas que estão ali, que poderiam ter digamos assim, uma tolerância e uma atenção até pela sua formação, a pessoa não consegue nem atravessar totalmente a pista e as pessoas já estão arrancando com seus carros, independentemente de qualquer situação de risco. Essa pressa traduz também uma falta de atenção do motorista com a prioridade das vias, que não são os carros, e sim os pedestres. Né? Eu ando muito a pé, procuro andar sempre a pé e sei o que é isso. Agora, é aquela história, né? Campanha também publicitária nesse sentido, além de mostrar obras, eu acho que é importante. Sim, né? sim. Sempre. Tudo isso, repito, faz parte de uma grande estratégia em ambiente decisório, que não é fácil não. Às vezes, não é que se erre, mas às vezes a melhor decisão ela fica relegada, porque está ali, de alguma forma, escondida. Mas com a execução, com o desenvolvimento daquela política, ela vem, não tenho dúvida disso. Bem, voltando à questão dos processos, das licitações, o que se ouve é muito comum, eu não sei agora, mas é regra nas secretarias culpabilizar, digamos assim, a procuradoria porque um processo está dormindo lá. A licitação não ocorreu porque o processo está dormindo lá na procuradoria. Como o senhor reage a essas colocações? É o titular tentando se safar de uma cobrança e joga para a procuradoria essa responsabilidade? É muita
muitas vezes eu acho, inclusive, que os colegas, falo do meu público interno, né, são levados a erro pela própria equipe, né? Outras vezes eu até entendo, porque a fase mais importante da licitação é a preparatória, né? Onde ele identifica o que ele quer, onde ele define a estratégia daquele consumo. Isso não é fácil de fazer. Eu lembro de um caso muito interessante, faz muito tempo isso, foi logo quando eu comecei a trabalhar com essa matéria, mas em determinada unidade administrativa, acho que até federal, fez uma licitação para caneta esferográfica. E ganhou um fornecedor com a metade do preço. Todo mundo ficou boquiaberto, mas enfim, ele ganhou, contratou e ele passou a entregar as canetas esferográficas com metade da carga. Então, e não se podia dizer ali que a licitação foi ruim, não, o que houve foi um detalhamento impreciso do que se queria consumir. É óbvio que esse é um caso quase lúdico, né? Mas ilustra bem o que é. Então, a licitação da demora não é a fase externa, até porque todos os prazos estão previstos. Ela é, sob certo aspecto, até best-seller. Ela demora para ser preparada. E aí, realmente, e não estou atribuindo culpa, estou fazendo uma observação. Claro que todos os secretários têm que fazer uma imersão nesse campo, nas próprias secretarias, e ver por que se demora tanto. Mas não é fácil não também. É você detalhar o que quer, você fazer pesquisa de preço e comprimir tudo isso num processo bem feito, é muito complicado. Monopolizar as licitações, esses processos licitatórios, pode aumentar a visibilidade, a transparência do trabalho e evitar ações fraudulentas, por exemplo? Sem dúvidas. Por exemplo, nós tomamos agora uma medida na ACER, que até onde eu sei, já pesquisei muito, até onde eu sei, não tem precedente no país. Todas as licitações presenciais, já que as eletrônicas, elas são naturalmente abertas, mas todas as licitações presenciais que exigem a presença dos fornecedores e da comissão no município são transmitidas ao vivo. Nós temos um canal e depois disponibilizamos a transmissão para qualquer cidadão ver, inclusive, como acontece. Como identificar, por exemplo, o gestor sobre a formação, por exemplo, de cartel na hora das empresas para beneficiar, porque isso é muito comum nos processos licitatórios, né? O que há? Muitas vezes há suspeitas, entendeu? Mas não há realmente nenhuma prova documental e levantar uma questão como essa contra quem quer que seja, não é? Pode resultar em calúnia. Claro. Não é? Então, se tem muito cuidado nesse sentido. Claro que existem algumas aberrações, como determinado fornecedor que aparece sendo sócio da outra empresa que está concorrendo também. Né? Essas distorções são percebidas em tempo pela comissão, inclusive se não for, a administração pode a qualquer tempo rever isso daí e anular o contrato. E anular o contrato se ficar evidenciado o conluio. Sem nenhum prejuízo para ainda que haja uma atitude público. Não dolosa, mas uma atitude culposa da comissão que de repente passou em branco aquele detalhe que estava lá, que demonstrava que havia um... Por exemplo, construção ou reforma de escolas. Muitas construtoras mergulham na licitação sem ter a condição para fazê-lo. É um problema seríssimo. E fica apostando nos termos aditivos que vão dar a ela esse suporte, mas de fato a obra é penalizada. E isso já foi muito comum observar no âmbito da gestão pública, né? Sim, no passado. O que há? Hoje a gente não experimenta tanto esse problema, mas o que a gente termina pagando a fatura de uma péssima estratégia de estruturação daquele empreendimento. Por exemplo, determinada creche a ser construída no Bom Parto, né? Ela foi licitada inteira, mas não foi licitada a preparação do terreno.
Ela às vezes tem uma topografia complicada, ela às vezes demanda uma fundação que não estava prevista lá. Então o Ministério empurra a licitação, diz, olha, você vai ter que licitar isso aqui. O município licita, quando chega para construir, entendeu? O canteiro é outro. Ou então o terreno não é da prefeitura, foi cedido, tem questões também legais, documentais, que atrapalham esse processo. Havia mais. Hoje a gente trabalhou muito nessa questão da titularização do que é do município. Regularizar, exatamente. Hoje a gente ainda não está a 100%, mas isso está em franco desenvolvimento. Mas é muito mais isso, essa incongruência do que foi licitado com a realidade que está lá. E aí não tem construtor, não tem prefeito, não tem quem consiga mandar no que está posto. E para desfazer esse nó é muito complicado. Porque para você afastar, anular aquele contrato e fazer de novo, não existe motivo para anulação. A licitação ela foi lícita, foi perfeita. O procedimento licitatório. Sim, né? o processo, que esse é o grande X da questão. Só fazendo parêntese, teve uma discussão no Ministério Público que foi interessante, quando a gente debatia a questão da concessão do transporte coletivo. E eu, obviamente, numa provocação, cheguei, eu não lembro quem estava na hora, mas quem disse que o município, como procurador-geral, quem disse que a intenção do município é licitar? Aí foi aquele impacto, né? O procurador-geral falando uma coisa dessas. Disse, não, a intenção do município é contratar mediante licitação. Se a gente der realce ao processo licitatório, que é meio maior do que ele merece, a gente não vai ter contrato. Até porque no caso do transporte não há uma expertise na prefeitura para administrar. E muito mais, é um organismo o transporte coletivo. É como coleta de lixo, por exemplo. Coleta de lixo é um mundo. A questão da iluminação são grandes contratos, interessantes do ponto de vista financeiro, o mercado vem em cima, mas cruciais para a cidade. Entendeu? Então todo cuidado é pouco nessa hora. Por isso que o Ministério Público, muitas vezes, tem uma atuação mais contundente, e bem-vinda, é outra marca dessa gestão. E também pelo histórico, não é? Das irregularidades em licitações que aconteceram extremamente bem-vinda. Me arrisco a dizer que nós temos um histórico não vou dizer parceria, mas de coautoria, melhor com falar o Ministério Público. Com o Ministério Público. Sempre e às vezes, assim. No caso da gestão, muitas vezes a forma que se encontra a parceria para viabilizar essas mudanças, né? Sim. Porque vindo diretamente do Executivo, cria até alguns impasses do ponto de vista jurídico. E o Ministério Público, sendo acionado, vai dar essa condição, não é? E tem que ser feito isso, tem que ter um contraponto. Entende? Obviamente que não pode ser tem que ser um contraponto, tem que ser uma atitude protetora. Não pode ser uma atitude embargadora, né, que eu não observo no Ministério Público. Ao mesmo tempo, certas decisões é do administrador. Entendeu? Se nós temos que entregar aquela estratégia de saúde, por exemplo, se nós vamos por aqui, ou vamos por aqui, ambos os caminhos são previstos em lei, são caminhos regulares de chegar, a decisão é do prefeito, no caso da prefeitura. Nós temos um exemplo muito interessante, bem sucedido, exitoso, que foi a questão do chamamento para organizações sociais de saúde e das duas UPAs. As UPAs de Maceió são referência para o país inteiro em termos de execução financeira. Nós conseguimos oferecer serviços em Maceió com um determinado valor que nenhum outro município, nem capital, nem interior, nada no país conseguiu até agora. Só por isso, porque foi feito um bom chamamento. Graças a essa centralização também. Lá essa não nasceu na agência, mas nasceu no vento inspirador da agência, que foi o Mais Maceió. Foi uma grande força-tarefa que foi montada pelo prefeito em 2015, que foi responsável por todas essas entregas. As UPAs estavam dentro desse pacote, a questão do transporte coletivo foi relegada, e eu digo isso porque era secretário de governo à época, e fui eu quem toquei basicamente essa frente.
Não é? Nós tínhamos a Procuradoria dentro do Mais Maceió, nós tínhamos a Finanças também. Então, os processos eram céleres, bem feitos e repito, a boa parte, diria 90% das entregas que foram divulgadas, por exemplo, na campanha eleitoral, vieram dessa ideia do prefeito. Uhum. Bem, em relação ao processo cultural, não é, para se viabilizar esse trabalho, há resistências ou não? Por quê? E eu até entendo também. Os servidores, secretários, enfim, eles querem fazer. Não é? Eles estão inquietos, estão querendo entregar. Nesse sentido, esperar é sempre uma coisa muito, muito complicada, não é? Qual é a contrapartida que a ARCER está dando? Celeridade. Todo mundo que se dispôs a contribuir, né, de chegar lá e construirmos juntos, parece um clichê, mas não é assim mesmo, construirmos juntos os processos, nós damos assessoria, em contrapartida do secretário despeja aquela dedicação, eles andam, eles acontecem. Entendeu? Então, essa questão cultural, eu não diria nem cultural, é mais uma situação de urgência real. Né? Eles estão inquietos querendo entregar. Não é? E muitas vezes o processo, entre aspas, um empecilho, quando eu entendo que o processo é o veículo para isso. Pois é. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim do programa e eu aqui agradeço ao senhor Ricardo Vanderlei por estar aqui e dado essas informações, não é, sobre a ARCER, essa agência reguladora que mudou o perfil das compras, né, das licitações no município de Maceió. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você.